Não há Maria, há uma esposa que não se una a ti, esposa das esposas. Não há o olhar que contemple e ame o filho fora do... Nós temos uma vocação. Todos são chamados. É interessante que os jovens, na fase de discernimento, ficam se perguntando: será que eu tenho vocação? Sim, você tem vocação. Claro que você tem vocação. Resta saber vocação a quê? Né? Alguns têm vocação para casar, outros têm vocação para poder entrar no convento, para ser religiosos, etc. Enfim, vocação você tem. Agora tem que saber. Mas há uma vocação que é universal. Para além da vocação específica, vamos dizer assim, para o modo de se viver a fé, o estado de vida no qual se viverá a fé, o seguimento de Cristo, há uma vocação que é geral. Todos são chamados à santidade. Isto não é para alguns, isso é para todos. A santidade é uma condição para que nós possamos alcançar o céu. Se você não se santificar, você vai para o inferno. Você vai se condenar. Eu queria dizer uma coisa para vocês, antes que alguns juízos já comecem a se formularem. Eu vou falar muito do inferno. Sabe com quem que eu aprendi? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês pegarem a Bíblia toda, é curioso isso, mas no Antigo Testamento tem poucas menções ao inferno, mesmo assim são menções vagas. No Novo Testamento é que se fala de maneira bem explícita e exata. E de todos os profetas ou patriarcas ou escritores bíblicos, de todos aqueles que falaram sobre o destino do ser humano, em todos os livros da Sagrada Escritura, aonde mais se fala sobre o inferno são nos evangelhos. Se vocês pegarem tudo aquilo que existe de pregação de palavras, da palavra de Deus, sobre o inferno, de todos os profetas, patriarcas, de todos os livros da Bíblia, não somados eles, não são tantas referências quantas aquelas que Nosso Senhor faz. Curiosamente, Jesus falou mais vezes do inferno do que do céu. Sabiam? Quem mais falou do inferno foi Jesus. Não foi São Paulo, não foi São João, foi Jesus Cristo, na sua pregação. Porque ele veio fazer o que no mundo? O que Jesus Cristo veio fazer no mundo, irmãos? Podem falar. Salvar. É bom vocês falarem alto, em bom som, para ninguém ter a tentação de dormir depois do almoço, que dá um sono, né? Então, o que Jesus Cristo veio fazer aqui no mundo? Salvar de quê? Pecado? Não. Foi do pecado, não. Ele veio salvar da consequência do pecado. Veio salvar-nos da consequência do pecado. Se fosse salvar simplesmente do pecado, então ninguém ia pecar, né? Quem acreditasse em Jesus, né? Então, você continua tendo liberdade de pecar ou não. Então, o que ele veio nos salvar foi da consequência do pecado. Aceito, alimentado e continuado. Qual é a consequência do pecado, irmãos? A morte. Bom, os que vão para o céu também morrem. Qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado chama-se inferno. Entendeu? Esta é a consequência do pecado. Um ser humano, ele tem duas possibilidades na sua vida, e só duas. Não há terceira via e nem coluna do meio. Ou ele faz opção por Deus, ou faz opção por Satanás. Ou ele vive no caminho de Deus, ou já está no caminho do demônio. Não existe neutralidade, não é possível neutralidade. Não há neutralidade. Só existe dois caminhos.
Quando você morrer, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: é dado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. É dado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim que você morrer, bateu as botas, imediatamente você comparecerá diante do Senhor. Não existe reencarnação. Reencarnação é doutrina de pagão. Cristão jamais acredita nisto. Quem acredita em reencarnação renega a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: é dado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, e cada um se receberá segundo as suas obras. Quem morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno. Padre, mas eu já vi fantasma, já ouvi falar que existe alma vagando. Isso não existe. Demônio vagando tem muitos, entendeu? Um monte. A alma vagando do fulano, do ciclano, a alma penando assim neste mundo, entendeu? Sem rumo, desorientada, não existe isso. Mas tem gente que já viu fantasma, pode ter visto. Os fantasmas têm duas origens. Ou a mente da pessoa que é fértil, pode ver, fabricar, nossa mente é fértil, pode fabricar muita coisa. Ou a pessoa pode ter visto mesmo, pode ter visto um vulto, alguém que morreu, não sei o que, chama-se demônios, que pode pegar a feição de qualquer pessoa. Fora isto, não para fantasmas, mas fora isto, só existe uma outra possibilidade, quando o próprio Deus, mas a iniciativa é do céu, é diferente, o próprio Deus vem ao nosso encontro e manifesta-se, como Jesus já apareceu para alguns santos, entendeu? Para algumas pessoas, Nossa Senhora veio, mas isso é uma iniciativa do céu. Não é alguém num terreiro de macumba que diz: vem lá o Joaquim, desce o Joaquim, vem lá a Maria, desce a Maria, vem cá o Pedro, desce. Não, isso não existe. Mas eu já vi lá num terreiro descer. Desceu? Claro que desceu, entendeu? Mas não pense que foi algum santo ou alguma alma, entendeu? Alguma alma de pessoa querida. Não, Satanás faz isso. Está entendendo? Então, morreu, vou fechar o parênteses. Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Padre, e o purgatório? O purgatório é caminho do céu. Não é contado como destino eterno, porque é uma situação transitória. Quem morre na graça de Deus, vai para o céu. Mesmo que passando pelo purgatório uns bons anos, uns bons séculos, uns bons milhares de anos até. Quem morre na graça de Deus. O que eu quero explicar para vocês, o que é a graça de Deus. Vocês sabem o que é a graça de Deus? Vocês sabem? O que é a graça de Deus? O Senhor está dizendo que quem morre na graça de Deus vai para o céu. Quem morre sem a graça de Deus vai para o inferno. Então a graça de Deus é algo importante, né? Quer dizer, define o seu destino eterno, define a sua ida para o céu ou para o inferno. Então é algo sem o que você não pode viver. E o que é essa graça de Deus? O que é a graça de Deus, irmãos? Sabe o que é a graça de Deus? Existe a definição catequética, no catecismo vocês encontram. É um dom sobrenatural. Que Deus, dom quer dizer, é uma dádiva, é um presente, Deus dá, né? É um dom sobrenatural que nos torna capazes de ter comunhão com Deus. Ou se querem em outras palavras mais simples, a graça de Deus é a presença de Deus em nós. Entenderam? A graça de Deus é essa presença de Deus em nós. Quando é que nós recebemos a graça de Deus pela primeira vez? Nós recebemos a graça de Deus pela primeira vez no santo batismo. Por isso que é obrigatório, Jesus exige o batismo e coloca como condição para a salvação. Basta ler, São Mateus 28, 18, lá, São Marcos capítulo 16, o que diz? Ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, aí se entende, não for batizado, será condenado. O batismo, Jesus tornou necessário para a salvação. Necessário. Porque é pelo batismo que os méritos de Cristo, quer dizer, os merecimentos de Cristo, são aplicados em redenção da nossa alma. Jesus morreu para nos salvar da condenação.
Jesus morreu para nos salvar da condenação. Vocês sabiam que antes de Jesus ter morrido na cruz, ou seja, no Antigo Testamento, antes de Cristo, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum sequer, tinha entrado no céu. Ninguém. Os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, os grandes profetas, não é? Elias, Eliseu, Isaías, etc. Ninguém tinha entrado no céu. O santo rei Davi, então, e assim por diante, ninguém tinha entrado no céu. Não havia como não há, e nunca haverá, nenhum ser humano que merecesse por si só a salvação eterna. Nem Nossa Senhora, por si só, mereceria a salvação eterna. Ela também foi salva. Não teve pecado. Por quê? Mas ela nasceria com pecado. Nasceria. Se não fosse o seu filho. Ela foi redimida antecipadamente. O preço por ela foi pago antes mesmo da sua concepção. Por isso ela é imaculada. Foi concebida sem pecado. Mas se não fosse Cristo, os méritos dele na cruz, ela nasceria imaculada. Imaculada, manchada também, como todos os seres humanos. Mas ela é imaculada. Mas pelos méritos de seu filho. Entenderam? Todos foram salvos. Não há nenhum ser humano que não tenha sido salvo por Cristo, que não tenha sido daqueles que se salvaram, que estão no céu hoje. Não há nenhum que não tenha sido por Cristo. Ninguém foi para o céu porque foi bom. Está entendendo? Ninguém foi para o céu porque foi uma pessoa que mereceu o céu. Você não merece o céu. Como eu não mereço, como nenhum de nós merece. Ninguém. Sabe o que nós não merecemos? Inferno. Todos, sem exceção. Porque nós pecamos. Diz a palavra de Deus, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e se privaram da glória de Deus. Todos pecaram e se privaram da glória de Deus. Irmãos, nós, por nossas próprias culpas, estávamos destinados à ira. Ira de quem? Ira de quem? Do diabo? Não, a ira do diabo não é nada. A ira de Deus. Por isso que Jesus uma vez pregando disse: não temam aqueles que matam o corpo. Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar o corpo e a alma no inferno. Quem é que pode precipitar o nosso corpo e a nossa alma no inferno? Não é o diabo não. O diabo não tem esse poder não. Quem pode precipitar o corpo e a alma de uma pessoa no inferno é Deus, e só Ele. O nosso temor, e temor não é medo, temor é respeito, é um amor tão grande que não nos deixa ofender aquele a quem nós amamos. Quando, como você, por exemplo, ama muito seu pai, ama muito a sua mãe, você não quer fazer uma coisa que magoe seu pai, que magoe sua mãe. Você ama muito a sua namorada, a sua esposa, seu esposo, você não quer fazer algo que o desagrade, entendeu? Quando você ama a Deus de verdade, você não quer fazer aquilo que desagrada a Deus. Isto é o santo temor de Deus. É este dom do Espírito Santo, entende? Que leva a pessoa a ter respeito por Deus. Um respeito tal que motiva a pessoa a fazer aquilo que o Senhor mandou. E ao mesmo tempo a evitar tudo aquilo que Ele proibiu. Sabe o que falta à humanidade hoje? Este dom. As pessoas hoje não têm respeito por Deus. Não têm a mínima consideração. Inclusive a maior parte daqueles que frequentam a igreja. Inclusive a maior parte de vocês que estão aqui agora. Ah, padre, não julgue meu coração. Não é juízo não. É juízo não. Quando eu começar a falar sobre as coisas que vocês fazem, vocês entenderão o que eu estou falando. Vocês entenderão o que eu estou dizendo. Sabe o que acontece? Sabe qual que é o problema dessa geração? Sabe qual é o seu problema? É porque a maior parte das pessoas pensam que são boas. Vocês acham que são ótimos? Ótimos. Isso a gente vê na confissão sempre. Eu não mato, eu não roubo. Na pregação, quantas vezes a gente escuta isso? Na evangelização, olha, você precisa confessar. Não, mas eu não mato, eu não roubo. A pessoa acha que é boa porque não mata e não rouba. E, entretanto, quando ela descobrir que mata e rouba,
nem isso terá como desculpa. Porque aquele que odeia é assassino. Quem não paga dízimo é ladrão. Quem não dá a Deus o seu tempo que deveria é ladrão. Você não mata e não rouba, tem certeza? Vamos ver. Meus amados irmãos, nós temos só duas possibilidades: céu ou inferno. Você tem um tempo, Deus te deu um tempo, Deus te deu existência. E olha, prestem atenção, Deus não te criou para o inferno. Deus nos fez todos, entende? Para a felicidade eterna. Porque Ele possibilitou esta felicidade eterna que para nós, pelos nossos merecimentos, era impossível. Nós deveríamos pagar eternamente no inferno o preço dos nossos pecados, porque nós ofendemos a Deus, infinitamente santo, infinitamente bom, infinitamente justo. Nós foi quem traímos a Deus, nós nos distanciamos do Senhor. Se Deus fosse aplicar, entende? A justiça dele em cima de nós, sem considerar o que o Filho dele fez, se não houvesse Jesus Cristo, ninguém, repito, ninguém escaparia. Todos iriam para o inferno. Diz a palavra de Deus: todos pecaram e se privaram da glória de Deus. Em Romanos, no capítulo, pertinho desse versículo aí, no capítulo 3, versículo, se não me engano, 18, São Paulo, ele cita o Salmo 10º, ou Salmo 8º. São Paulo cita dizendo o seguinte, citando o Salmo, ele fala: não há um só que faça o bem. A palavra de Deus dizendo: todos pecaram, se desviaram, não há um só que preste, não há um só que pratique o bem, não há um só que busque a Deus, todos se desviaram. São Paulo, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, peguem e leiam, meditem. Ele mostra a miséria que o homem tem, a imundície que o homem é, a podridão que é o ser humano. E nós nos achamos maravilhosos, entendeu? Nos achamos bons. Isso acontece a cada geração pensa ser melhor do que a anterior. E a nossa é a pior de todas que já existiu desde a criação do ser humano. A pior de todas. Nunca houve uma geração que chegou tão baixo, num patamar tão ínfimo. Já houveram tempos de glória e de decadência na humanidade, em várias civilizações. Mas nunca um tempo em que o ser humano foi tão ruim como agora, que tenha chegado a um nível moral tão ínfimo como em nossos dias. E nós nos achamos bons. O povo que vai na igreja, acha que é bom, maravilhoso, entendeu? Porque vai à missa domingo, e olha quando vai, né? Mas vai à missa domingo, porque eu sou honesto, não roubo de ninguém, porque então eu não sou adúltero, não ando com outros homens, não ando com outras mulheres, não sei o quê. Então, sou bom, faço caridade, dou esmola. Se acham o máximo. E aí, quando você começa a confrontar a vida do nosso povo com isso aqui, ó, com a palavra de Deus, você vai ver que sobra muito poucos, não que sejam perfeitos, que estão pelo menos buscando a perfeição. Não estou falando aqui de gente perfeita não, porque todos nós somos miseráveis. Eu estou falando de gente dentro da igreja, nem estou falando da pagãozada que está fora, tá certo? Dentro da igreja, que busque a santidade de maneira autêntica. Poucos, muito poucos. O batismo nos deu a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, para que fique bem compreendido, é esta comunhão, portanto, entre nós e Deus, essa presença de Deus em nós. Uma pessoa que recebeu a graça de Deus no batismo, ela tem a grande missão de conservá-la, esta comunhão com Deus, esta unidade com Deus, esta amizade com Deus. Manter-se na graça de Deus significa manter-se na comunhão com o Senhor, manter-se na amizade com o Senhor, e isso é manter-se na graça de Deus. Alguém que foi batizado e recebeu a graça de Deus, pode perdê-la? É possível que aconteça isso? Sim ou não? O que vocês acham?
A maior parte de vocês não sabe, tá vendo? É interessante isso. É o conceito mais fundamental na nossa vida espiritual. E muitos de vocês não sabem ou têm dúvida. Mas isso é a situação, eu não me surpreendo, porque é a situação dos católicos em todo canto. Todo lugar que eu viajo, um monte de países e de estados, no nosso país também. Então, é igual. O povo ignora, desconhece as coisas mais básicas necessárias para a sua própria salvação. E tem muita gente boa no caminho do inferno pensando que vai para o céu. Entendeu? No caminho de condenação pensando que está tudo bem, legal, tranquilo. Certo? Muita gente. Gente boa, boa no sentido humano. Não faz mal para o outro, não rouba, não é? Vive lá tranquilo, não está brigando, não usa droga, não bebe. Mas, vive fora da graça de Deus. Quer ver alguns exemplos só, antes de ir na questão da graça? Embora seja exemplificações. Nós temos hoje uma multidão de amaziados. Multidão de pessoas que vivem juntas e não são casadas. Multidão. Nós temos uma multidão de pessoas que não vão à missa mais. Não é? Não vão mais à missa. Segundo o censo do IBGE, nós somos 200 milhões de brasileiros, aproximadamente. 200 milhões de brasileiros. 130 milhões se dizem católicos. Destes 130 milhões que se dizem católicos, apenas 7 milhões vão à missa. 5%. Apenas 7 milhões vão à missa. E não é a missa todo domingo, mas assim, pelo menos uma vez no mês. Entendeu? A graça de Deus é a presença de Deus em nós. Podemos perder a graça de Deus, sim, cometendo um pecado grave. Pecado grave é também chamado pecado mortal. Pecado mortal e grave são sinônimos, são exatamente a mesma coisa. Por que recebe esse nome de pecado mortal, pecado grave? Recebe este nome de pecado grave, de pecado mortal, porque te leva a perder a comunhão com Deus. O pecado, o que é o pecado, padre? O pecado é uma desobediência a Deus. E é pecado grave se é uma desobediência grave à lei de Deus. E por que chama mortal mesmo? Chama mortal porque te leva a romper com Jesus. É uma atitude sua. Todo pecado é uma escolha pessoal. Porque se fosse forçado não seria pecado. Todo pecado é uma escolha pessoal. Você sabe que algo é errado e você faz. Você sabe que é algo errado, entendeu? E coloca em prática. Você escolhe algo mal, fazer algo mal, pensar algo mal, falar algo mal, ou deixa de fazer algo que é sua obrigação, que é o seu dever. Pecado de omissão. Então, o pecado é uma opção, é uma escolha por algo contrário à vontade de Deus. E por isso é uma ofensa, um insulto a Deus. Porque quem te deu a lei foi Deus. Quando você se recusa a obedecê-lo, o que você está fazendo? Você está igual uma pessoa, você é um rebelde que diz a Deus: Deus, não aceita a sua lei, não aceita os seus mandamentos. Por exemplo, Deus te dá a lei. Terceiro mandamento da lei de Deus, qual que é? Você se recorda? Ixi, está vendo? Como é que vocês vão obedecer a lei de Deus se vocês não sabem qual que é? Aí fica difícil, hein? Para a gente ir para o céu tem que obedecer a lei de Deus. Se a gente nem sabe qual que é, né? Como é que vai obedecer? Fica difícil de ir para o céu desse jeito. Terceiro mandamento, vamos lá, quem souber, ajude. Guardar domingos e dias santos de guarda. Esse é o terceiro mandamento da lei de Deus. Guardar o domingo. É mandamento. Veja o nome. Mandamento. Não, olha, então Deus está mandando. Mandamento. Deus não são conselhos, não são sugestões, não são, 10 sugestões de Deus para uma vida feliz. Não é 10 sugestões, não. 10 conselhos de Deus para você se dar bem. Não são conselhos, são mandamentos. Está mandando, porque Deus tem autoridade sobre nós. Ele é o nosso Senhor. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos redimiu, foi Ele quem nos deu a existência e é Ele quem nos sustenta no ser, como diz a Sagrada Escritura. E Deus, dentro da sua lei, eu estou falando aqui dos 10 mandamentos, mas evidentemente que a exigência de Cristo não são só os 10 mandamentos. 10 mandamentos é do Antigo Testamento, entendeu? Jesus faz exigências mais fortes do que estas, mas entre as exigências está esta também.
Terceiro mandamento, guardar o domingo. Então Deus está mandando. Aí de repente, você... O que é guardar o domingo, irmãos? O que significa isso? O que significa guardar o domingo? Guardar o domingo significa ir à santa missa. Isso é guardar o domingo. Não trabalhar em trabalho servil. Os únicos que podem trabalhar no domingo, entendeu? São aqueles trabalhos são serviços essenciais. Estes, então a pessoa tem vamos dizer assim, a desculpa, tem assim a autorização. Por exemplo, um médico que está fazendo plantão, um farmacêutico que precisa estar de plantão porque doença não tem hora, entendeu? Um policial que é escalado para fazer a segurança, entendeu? Os serviços essenciais, está entendendo? Sem os quais pode colocar em risco a vida das pessoas. Serviços essenciais. Uma pessoa não pode pegar a enxada e capinar no domingo, não. Não é dia disso não, entendeu? Não é dia de abrir comércio, não. Tem muita gente que vai para os quintos do inferno porque abre comércio domingo. Entendeu? Muita gente que vai também para o inferno porque vai para o shopping domingo. Está entendendo? Não é só quem abre, não. Quem compra também vai. Porque ninguém estaria vendendo se não houvesse quem comprasse. Católico pagão que vai ao shopping domingo fomentar o comércio não respeita a Deus. Não respeita a lei de Deus. Você acha que vai ficar barato para você no dia do juízo? Deus disse, guarda o domingo. E você, o que você fez com os mandamentos do Senhor? Você deu a mínima, deu uma banana para Deus, dizendo, o Senhor falou, mas eu faço o que eu quero. Esta é a atitude de muitos católicos hoje, inclusive de muitos que vão à missa. E depois quer dizer que ama a Deus? Que é bom. Você é um pagão. Não se chame cristão se você não tem respeito pela lei do seu Senhor. Entendeu? É o que está acontecendo hoje. Estou falando de um mandamento, só um, para pegar como exemplo. Deus disse para você, guarda o domingo. Não vou não, estou com preguiça. Não vou não, vou assistir televisão. Outro domingo eu vou. Não vou não, chegou parente na minha casa. Entendeu? Não vou não, vou passear com a minha namorada, etc. Deus disse para você, Deus, não foi o homem, não foi o Papa, não foi um santo, não foi o padre. Deus disse, guarda o domingo. Deus mandou guardar o domingo. O que você fala para Deus? Não quero. Você fez uma opção. Entende o que eu estou dizendo? Você escolheu não obedecer a Deus. Você escolheu rejeitar a lei de Deus. Os únicos que podem, falando aqui da missa domingo como exemplo ainda, mas todo mundo que falta à missa domingo comete um pecado mortal, então? Todo mundo que pode ir e não vai, por preguiça e comodismo. Se uma pessoa está doente, por exemplo, claro que não é pecado. Aí não é culpa dela, entendeu? Ou se a pessoa mora num lugar, numa cidade, no meio da roça, ou no sertão, onde não tem missa. Aí não é culpa da pessoa, entendeu? Então ela não peca, porque ela não tem a possibilidade de ir ou porque está doente ou porque está em algum lugar. Ou aqueles que cuidam de doentes também, que não tem jeito de ir por causa daquela ocupação, com aquela pessoa que depende dela 24 horas. Mas uma pessoa que pode, por exemplo, quem mora na cidade, aqui vocês no caso todos moram na cidade, não tem essa desculpa. Vocês não têm essa desculpa, entendeu? Porque aqui tem missa em todos os bairros. Tem um monte de paróquia. Tem missa em vários horários. Desde 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 4 da tarde, 5, 6, 7, 8. Então, no sábado à noite, etc. Enfim. Então a pessoa diz, não deu para ir à missa? Sabe? Tem que ter muita cara de pau para falar isso. Salvo nesses casos graves aí que eu estou dizendo. Não é? Se falasse, tem jogo do Fortaleza, tem jogo do Ceará, até a pé vai assistir essas porcarias aí, entendeu? Até a pé vai. Pega ônibus, atravessa a cidade de um lado para o outro, lotado. Fica lá. Eu me lembro no ano passado, acho que foi ano passado, vim pregar aqui, Fortaleza. Fiquei impressionado. Tinha jogo à noite. Passei, era 1h30 da tarde mais ou menos, em frente ao lugar lá que vende, uma fila que dobrava o quarteirão assim, entendeu? De pessoas no sol quente, esperando para comprar ingresso, para poder ir depois, à noite no jogo. Veja, é vergonhoso, como muitas pessoas, os pagãos, têm muito mais devoção aos seus deuses,
ao futebol, à bola, aos seus ídolos, do que os católicos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é vergonhoso para nós, entendeu? Porque o que se espera de um pagão é que faça coisa de pagão, mas o que se espera de um cristão é que ele adore o seu Senhor. E isso não acontece com a maior parte dos nossos, depois se dizem cristãos. Estou falando de um pecado só, hein? Guardar o domingo. Vamos falar dos outros? Entende? Um pecado. Então a pessoa que comete um pecado como este, então consciente, mandamento de Deus, Deus deu, guarda o domingo. A pessoa diz não vou, e falta por um motivo realmente que não seja esses que disse, grave, não é? Ela comete um pecado mortal. Ela desprezou a Deus. Ela fez, a pessoa que faz isto, fez aquilo que Adão e Eva fizeram. O que Adão e Eva fizeram? O pecado que Adão e Eva cometeu, que a gente chama pecado original, foi um pecado grave. Um pecado muito grave, um pecado mortal, claro, evidente. Por quê? Porque Deus criou o mundo, criou lá o paraíso, o Éden, e deu a eles. Tinha tudo que eles necessitavam. Deus deu uma lei para eles que era muito simples. Simples, né? Olha, tudo é de vocês. Só esta árvore aqui, só esta aqui, não mexam. Uma coisa muito simples, né? Aparentemente simples. E olha, e aqui, quando eu dizer uma coisa para vocês que acho que a maioria não sabe, vocês vão ficar mais revoltados ainda com Adão e Eva. Adão e Eva tinha uns dons que nós não temos, os chamados dons preternaturais. Eles tinham integridade moral. Sabe o que é integridade moral? Nós temos tentações, não temos? A gente tem essa inclinação ao pecado. A gente sente preguiça, né? Gula, sensualidade, entendeu? Vaidade, inveja, orgulho, entendeu? Tem essa tendência a ficar com raiva dos outros, a julgar as pessoas. Nós temos essa inclinação, a gente tem que lutar contra essas coisas, que são coisas ruins, essa má inclinação. Você não quer ficar com raiva, mas quando você vê, já explodiu, entendeu? Você não quer olhar para a moça e ficar pensando besteira, desejos ruins, mas de repente começou já a fantasiar. Você quer ser disciplinado, você quer rezar direitinho todo dia o terço, você quer então ali cumprir os seus deveres na sua casa, na escola, mas de repente você está com preguiça, não faz hoje, não faz amanhã. Nós temos essa inclinação ao vício, entendeu? Adão e Eva não tinham, não, eles tinham a integridade moral, sabia? Eles tinham um perfeito domínio das suas paixões, perfeito, porque eles não tinham o pecado original, foi eles que cometeram depois. Entende? O pecado, essa desorientação, essa inclinação, chama-se concupiscência, o nome técnico é concupiscência, essa inclinação ao pecado, ao mal, é consequência do pecado original, entendeu? E eles não tinham pecado, então tinham perfeito domínio, entendeu? Não é assim que eles olharam, a gente não sabe que fruto que era, né? Mas, então, não é que eles olharam para aquele fruto lá, a maçã, a pera, a uva, sei lá o que, o abacaxi, entendeu? Olharam para aquilo lá e disseram, nossa, isso é irresistível, não posso controlar. Não era assim, não. Eles tinham perfeito domínio. Além disso, eles tinham imunidade. Sabe o que é imunidade? Adão e Eva não ficavam nem velhos, nem doentes. E nem eram para morrer. Sabia? A morte entrou no mundo por causa do pecado. E mais outra coisa que eles tinham, ciência infusa. Quando eles foram criados por Deus, Deus já os criou com conhecimento das coisas. A gente tem que ficar na escola 10, 20, 30 anos, estuda, entendeu? E não fica quase nada na nossa cabeça. Eles não, já foram criados com conhecimento de todas as coisas da natureza. Está vendo? Que privilégio. Eles tinham integridade moral, tinham ciência infusa, tinham conhecimento. Eles eram amigos de Deus. A Bíblia fala que eles conversavam com Deus, entendeu? Conversavam, como amigos conversam. Tinham tudo à disposição dele. Não precisava depender do INPS, do SUS, não precisava disso, não. Não tinha fila para fazer exame, não, entendeu? Tinham saúde perfeita, integridade, entende? E pecaram. Deus disse, não come isso aqui. E aí o que aconteceu? O demônio, lá, não é? Começou a dialogar. A Eva começou a dialogar com o demônio. Olha, aqui está o erro de muitas pessoas. Sabe qual foi o erro da Eva? Ela começou a dialogar com o capeta. A gente não deve dialogar com o mal. A gente não deve dialogar com a tentação. A tentação a gente corta e acabou, entendeu? Acabou.
Se você começar a dialogar com o demônio, ele é mais inteligente do que você, ele é mais esperto do que você, e ele é mais forte do que você. Você vai ser esmagado por ele, você vai ser seduzido por ele, você vai ser vencido por ele. Entende? E Eva começou a dialogar. Entende? E de repente, ele usando a mentira, Jesus disse, ele é o pai da mentira. É verdade que Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos aqui do jardim? Eva disse, não, Deus proibiu a gente de comer só desse aqui, etc. Ah, sabe por que Deus proibiu? É porque senão vocês vão ficar igual a ele, entendeu? Igual a Deus, etc. E aquilo, né? Ela ficou fascinada pela ideia de ser igual a Deus. Igual a Deus. Conhecedora do bem e do mal, etc. E, então, de repente, ela, diz lá a Bíblia, achou atraente, comeu e deu para o seu esposo que comeu também. Enfim. Eles desobedeceram a Deus. Qual foi a consequência? Você se lembra da leitura do Apocalipse? De Gênesis? Lembra-se da narração de Gênesis? Qual foi a consequência do pecado? O que aconteceu com eles depois que eles pecaram? Primeiro, eles foram expulsos do paraíso. Ficaram envergonhados porque se sentiram nus. Sabe que Deus foi o primeiro alfaiate da história? Adão e Eva só sentiram-se pelados, né, nus, arrumaram lá umas tanguinhas. Aí Deus falou, não, isso aí não é suficiente não. Adão e Eva fizeram umas tanguinhas com folhas de figueira, diz lá, um negocinho pititiquinho assim, né? Aí Deus diz, não, isso aí não é suficiente não. Aí a Bíblia fala que Deus fez veste talar. Sabe o que é veste talar? É isso aqui que eu estou batendo, chamando também hábito talar. Túnicas. Deus foi o primeiro alfaiate. Tem gente que quer andar igual Adão e Eva antes do pecado. Não tem jeito não, meu filho. Você pecou já, tem que tampar as vergonhas porque não tem jeito. É para tampar mesmo, entendeu? Se você tivesse a inocência de Adão e Eva antes do pecado, tudo bem, mas você não tem. Nenhum de nós temos. Portanto, é para tampar. Está entendendo? É para tampar o corpo. Hoje em dia o povo está, especialmente as mulheres, perdeu a vergonha. Tá? Esqueceu que existe o pecado. Quer andar como se fosse inocente. Enfim, eles desobedeceram a Deus. E por isso perderam, diz a Bíblia, eles perderam o paraíso. Foram expulsos do paraíso. Perderam a amizade com Deus. Entendeu? Perderam a amizade com Deus. Isso foi o que aconteceu. É a mesma coisa que acontece com você, comigo ou com qualquer um de nós, quando nós cometemos um pecado mortal. Qual é a consequência do pecado mortal? O que é o pecado mortal? É uma desobediência grave à lei de Deus. Ou seja, desobediência grave à lei de Deus é desobediência grave a Deus. Quem desobedece à lei de Deus, desobedece a Deus. Entendeu? Portanto, é isso a consequência do pecado. Você cometeu um pecado grave, você perdeu a comunhão com Deus. Você rompeu com Deus. Sabe o que é cometer um pecado grave? O que acontece na prática, quando você comete um pecado grave, você está dizendo para Deus o seguinte: eu não aceito a sua lei, não aceito o seu senhorio, o seu domínio sobre mim, eu faço o que eu quero. Já ouviram isso alguma vez? Qualquer coincidência, né? Semelhança é mera coincidência. Quantas vezes que os filhos rebeldes falam isso para os pais? Você não manda de mim, eu faço o que eu quero, sou dono do meu nariz. É o que você fala para Deus quando você comete um pecado grave. Você não manda de mim, eu faço o que eu quero, estou nem aí para a sua lei. É isso que você está falando, entendeu? Você não usa palavras, você usa algo mais forte do que palavras. Você usa atitude, porque você sabia qual era a vontade de Deus e não fez. Você sabia qual era a vontade do Senhor e a desprezou. Está entendendo? Isso é o pecado. Então você, tendo esta atitude, a graça, o que é a graça mesmo? Vamos recordar aqui? Todo mundo, o que é a graça de Deus? Presença de Deus em? Todo mundo, o que é a graça de Deus? Se você, livre e espontaneamente, escolhe fazer o contrário daquilo que Deus mandou, se você escolhe desobedecer a Deus, o que acontecerá com essa presença de Deus em você? Você vai perder-se. Vai deixar de existir. Você está dizendo a Deus: não quero a sua lei, não te aceito. É isso que você está dizendo. Então você rompeu com Deus. Você rompeu com Deus. Ao cometer um pecado grave, você desobedeceu a Deus, você insultou a Deus, você tratou o seu Senhor, o seu Criador, entende?
de uma maneira indigna, de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira ultrajante, de uma maneira abominável. Você não respeitou o seu Senhor. É isto o pecado grave. Então ele tem como consequência esse rompimento. O que Adão e Eva fizeram e a consequência teve é a mesma coisa que acontece conosco. Você rompeu com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Sabe o que acontece com você? Quando você rompe com Deus, a sua alma espiritual, nossa alma é espiritual. Espiritual significa, o espírito não morre. Então a nossa alma não é uma alma material, igual a do cachorro. Sabia? No céu, não sei se vou decepcionar vocês, mas no céu não tem cachorrinho, nem gato, nem tartaruga, não tem animal nenhum, porque os animais têm uma alma material. Morreu, acabou. Animais são assim. Os animais, por mais que a ciência diga alguma coisa, a falsa ciência, animais não são capazes de conhecer e de amar. Parece que ama, né? O cachorrinho chega lá, alegrinho, abanando o rabo, tudo assim, pulando. Parece que tem um amor a gente, mas não é amor, aquilo chama-se instinto. Instinto. Animais não são capazes de amar, porque para amar tem que ter espírito. Entende? O espírito é o que nos faz semelhantes a Deus. Lembra que a Sagrada Escritura diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Lembram disso? Sim ou não? Se lembram disso? Não é no corpo, porque Deus não tem corpo. Entende? Deus é puro espírito. A imagem e semelhança aqui é justamente na alma, porque Deus é um ser inteligente. Entende? Só existem três seres que são capazes de conhecer e amar, que é Deus, em primeiro lugar, o Senhor de todas as coisas, os anjos, que são capazes de conhecer e amar, porque também são inteligentes, são puros espíritos, e o ser humano, entendeu? Que tem uma alma espiritual, portanto é capaz de conhecer e amar. Os animais não. Ponto. A nossa alma, portanto, é que vivifica o nosso corpo. Nossa alma espiritual dá vida ao nosso corpo. E a sede, portanto, da graça de Deus é a alma, como a sede do pecado também, caso exista, será a alma, entendeu? A alma da pessoa. Então Jesus, uma vez, não sei se vocês se recordam, no Evangelho escrito por São João, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a vida de nossa alma? Quem é a vida de nossa alma? Então, quando você está na graça de Deus, você está em comunhão com Jesus. É a presença de Deus em você. Se você expulsa Jesus, que é a vida da sua alma, se você rompe com Jesus pela opção que você fez pelo pecado, como é que a sua alma fica? Como é que a sua alma fica? Morta. Por isso que chama-se pecado mortal. Não é porque você matou uma pessoa, não é isso. Você matou você mesmo, entendeu? Você expulsou Deus da sua alma, logo Ele, que é a vida da sua alma, a sua alma está morta. Muitos de vocês, aqui agora, vocês estão aqui, o seu corpo está vivo, claro, você está respirando, né? Anda para cima, para baixo, mas muitos de vocês estão mortos espiritualmente. Mortos. Estão em pecado grave. Romperam com Deus, estão numa situação de pecado grave. Não tem amizade com Deus. Aí alguém fala assim: ah, padre, como é que você pode julgar meu coração? Não é julgar não, irmãos, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele, entendeu? Que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Jesus é a verdade. Se você fez opção pelo pecado, vou dar aqui alguns exemplos bem práticos. Você faltou missa domingo por preguiça ou comodismo. Se você teve ódio das pessoas, desejou mal para alguém. Se você frequentou espiritismo, macumbaria, maçonaria, vidente, cartomante, entendeu? Se você foi em carnaval, essa festa do cão. Se você, entendeu? Boate, discoteca, essas coisas mundanas. Olhou pornografia, masturbação, namoro escandaloso, entendeu? Pecado grave isso. Você está achando o quê? Que você está amigo de Deus? Você acha que Deus convive com o pecado, a podridão do pecado dentro do seu coração? Não se iluda. Não abra a boca para dizer: ah, mas Deus está no meu coração. Coisa nenhuma. Mentiroso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que faz opção pelo pecado, a verdade não está nele. Entende? Portanto, não minta para você mesmo. Se você consciente e livremente fez opção pelo pecado, entende? Você fez a opção pelo mal. Portanto, o seu coração não pode ser ao mesmo tempo casa de Deus e casa de Satanás. Jesus disse, a palavra dele: ninguém pode servir a dois senhores. Ou é um ou é outro.
entendeu? São Paulo repete na carta que ele escreve o seguinte: não há acordo entre a luz e as trevas, não há acordo entre Cristo e Belial. Belial é o nome de um demônio, entendeu? Não há comunhão entre a luz e as trevas, não há 3 caminhos, só há 2. Quem não está com Deus está contra Ele. Sabe o que acontece com você? Ou você está na graça de Deus, unido a Jesus e, portanto, em vias de santificação, ou você está em pecado grave, em vias de condenação. Sabe o que diz a palavra de Deus? Olha, é muito difícil escutar isto, mas está aqui. E a gente deveria ler mais vezes, porque muitas vezes acontece conosco que nós queremos desculpar tudo, aprovar tudo, e não queremos dizer palavras que sejam desagradáveis para não criar inimizade com ninguém. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte: São Paulo diz assim, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. É quando você pega a carta de São João, primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8, leiam o que está escrito lá. Leiam, quem trouxe a palavra de Deus, leia. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Para você entender o que acontece com você quando você peca. Entenda o que acontece com você quando você peca. O que acontece com a sua alma. O que a Bíblia fala? Acharam? Leia alto, por favor. Quem tem a tradução da Ave Maria, leia alto. Quem tem a tradução da CNBB ou outras traduções, leia. Está descrito aí, olha: aquele que peca, todo aquele que peca é do diabo. Todo aquele que peca, falando aqui de pecado grave, viu? Porque há pecado, São João mesmo vai explicar, no capítulo 5 da primeira carta, que há pecado que não é para a morte. São os pecados leves, chamados pecados veniais. Eu disse que existem pecados mortais, que são os pecados que nos fazem romper com Deus, e existem os pecados leves. Ah, padre, tem pecadinho, pecadão? Tem pecadinho, tem pecadão. Porque uma coisa, por exemplo, é você sentir raiva. A raiva é uma coisa que a gente sente todo dia, né? Às vezes até toda hora. Você fica com raiva de uma coisa, né? Às vezes fala uma palavra assim meio grosseira, etc. Não é um pecado mortal. Se fosse, a gente estava lascado, né? Eu não podia nunca mais celebrar missa, né? Porque passo raiva todo dia, muitas vezes. Então, raiva é uma coisa de momento, né? Mas ódio já é outra coisa. O ódio é acompanhado desse desejo de destruição do outro, entendeu? É o desejo do mal ao outro. Diferente. Ódio é um pecado grave, um pecado mortal. Raiva não, é uma coisa corriqueira. Não é que raiva é uma coisa boa, não. A gente tem que combater também a raiva, né? Dominar as nossas palavras, etc. Mas não é um pecado grave, entendeu? Não é um pecado mortal. Não te tira da comunhão com Deus. Ofende Jesus, mas não te tira da amizade com Ele. Agora, o pecado mortal expulsa Deus da sua alma. É o rompimento com Deus, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Todo aquele que peca é de quem? Vamos falar, irmãos. Todo aquele que peca é de quem? Do demônio, do diabo. Vocês estão entendendo a consequência do pecado? Não é brincadeira. Muitos de vocês dormem com o capeta todo dia. Vive com ele em todo momento. Deus me livre, padre. Não te livrará enquanto você não quiser se livrar. Não te livrará enquanto você mesmo não quiser romper com o pecado. Não te livrará, porque foi escolha sua, entendeu? Foi escolha sua. Então, enquanto você não escolher o contrário, você continuará escravo de Satanás. E o que acontece? Qual é a consequência do pecado mortal, do pecado grave escolhido e alimentado? Qual é a consequência? Se você continua assim e morre desse jeito, a consequência chama-se inferno, para sempre. Entendeu? Todo aquele que morre em pecado mortal vai para o inferno. Pode ser um só, um pecado mortal só. Só um. Não precisa de 2 não, só um. Porque com um pecado grave você rompeu com Deus, separou-se dele. E agora, aqui vem uma coisa muito bela, consoladora. Você pode ter cometido milhões de pecados mortais.
Claro, acho que talvez não seja o caso de nenhum de vocês, não é? Claro que ninguém aqui nunca faltou à missa domingo por preguiça, ninguém aqui nunca teve ódio de ninguém nunca viu nenhuma pornografia, claro que não, ninguém nunca foi no carnaval, ninguém nunca bebeu, nunca embriagou, ninguém nunca fez nada de errado, claro que não, né? Mas supondo que algum de vocês fez alguma dessas coisas alguma vez na vida, não é? E rompeu com Deus, talvez, não é? Então, o que fazer? O que fazer? Recuperar esta graça de Deus. Recuperar a unidade com Deus. Irmãos, graças a Deus nós somos católicos. Aqui é que vem, quando você entende o que é o pecado, quando você entende a consequência do pecado, aí é que você glorifica a Deus e diz: meu Deus, obrigado por eu ter nascido na sua igreja, obrigado pela possibilidade do perdão e da reconciliação que o Senhor me proporciona. Obrigado, Senhor, porque sem isto eu iria para o inferno. Uma pessoa que então rompeu com Deus, cometendo pecados graves, tantos e tantos e tantos, entendeu? Ela pode reconciliar-se com o seu Senhor. Aquela pessoa que cometendo pecado passou a pertencer ao diabo, está dizendo aqui, não é exagero, é o que a Bíblia diz, e eu acredito nisso aqui, acredito na palavra de Deus. Aquele que peca é do diabo. Aquela pessoa que fez opção pelo pecado e portanto passou a pertencer a Satanás, essa pessoa, se continua assim e morre desta forma, ela irá para o inferno. Satanás toma posse daquilo que é dele. Sabe o que acontece na prática? Prestem bem atenção, irmãos, não se distraiam. Prestem bem atenção. Na prática, sabe o que acontece quando você comete um pecado mortal? O diabo vai lá e carimba você. Puf, destinado ao inferno. Puf, destinado ao inferno. Puf, destinado ao inferno. Destinado ao inferno. Destinado ao inferno. Tem muita gente carimbada, destinada ao inferno. Destinada ao inferno. Para você apagar o carimbo de destinação ao inferno e sair ali, entendeu? Das garras de Satanás. Para você então ser livre desse domínio do mal, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Primeira coisa, arrepender-se do seu pecado. Porque se você não arrepender, não adianta confessar, não. Primeira coisa, arrepender-se do seu pecado. E segunda coisa, confessar-se com sinceridade. Irmãos, a pior coisa que um ser humano pode fazer nessa terra, a pior coisa que um ser humano pode fazer neste mundo enquanto vive, é cometer um pecado mortal. Não existe nada pior que um ser humano pode fazer. Não é perder um braço, não é perder uma perna, não é perder a saúde, não é adquirir câncer, não é perder um filho, uma filha, tudo isso são coisas ruins, ninguém quer passar por isso. Mas a pior coisa que pode acontecer com você não é perder a saúde, perder o emprego, perder isto ou aquilo, é você perder Deus. E a única coisa capaz de fazer você perder Deus é a sua opção pelo mal, é você cometer um pecado mortal. Repito, irmãos, todo pecado é uma escolha pessoal, você escolheu, senão não seria pecado, entendeu? Se alguém fosse obrigado a fazer algo errado, não seria pecado. Mas justamente porque você escolheu, nisto consiste o pecado. Você usou a sua liberdade para escolher um caminho errado, que te conduz para fora da vida de Deus. E hoje, o que tem acontecido com o nosso povo? As pessoas se habituaram a viver em pecado grave. Se habituaram, sabe, é assim, irmãos, prestem atenção uma coisa. Nós só temos uma vida neste mundo, como diz a carta aos Hebreus 9:27. Uma só vez nós vamos morrer. Uma só vez. Nós temos esse tempo, alguns vivem 50 anos, alguns morrem com 10, alguns morrem antes até de nascer. Mas um dia a gente vai morrer, mesmo que você viva 100 anos, você vai morrer. E o que é 100 anos comparados com a eternidade? O que vem depois, entende? O céu ou o inferno, são milhões, bilhões, trilhões de anos. É para sempre. A grande estupidez, a grande idiotice, a grande falta de inteligência, a grande insensatez da nossa geração é perder o céu por conta de tão pouco, perder o céu, a vida eterna, por causa dessa migalha aqui na terra, por causa de coisas passageiras, entendeu? Desprezar a Deus, desprezar a lei de Deus, fazer aquilo que Adão e Eva fizeram, fazer opção pelo pecado, obedecer a Satanás, entendeu? E deixar Deus de lado. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Olha, é muito, irmãos, é algo estarrecedor. Para quem compreende um pouquinho melhor, seja leigos, mas especialmente os sacerdotes, a gente que é padre, entendeu? Que busca ser padre católico, manda a Santa Igreja, a gente vê uma situação dessa, o coração da gente sangra.
Todos os dias, você olha para uma multidão de pessoas, quase ninguém se interessa por Deus. A maior parte das pessoas, quase ninguém busca o céu. Olha, não faz parte, infelizmente, não faz parte do projeto de vida da maior parte do nosso povo a busca da salvação. Não faz parte, simplesmente não faz parte. As pessoas, o que elas querem? Pergunte para as pessoas, saia na rua e pergunte o que elas buscam, entendeu? A grande parte das pessoas, o sonho delas é ter um carro bom, uma casa bonita, passar no vestibular disto, ter este emprego, ter o corpo bonito, ter isso, ter aquilo, ter saúde, ter um monte de outras coisas. Quase ninguém vai dizer, o meu grande sonho, a minha grande vontade é ter a vida eterna, é ir para o céu. Quase ninguém vai te responder isso. Não faz parte do projeto de vida, entendeu? Não faz parte. Por isso a pessoa não busca aquilo que conduz ao céu. Satanás conseguiu seduzir a humanidade e conduzi-la à adoração dos ídolos. O povo hoje é idólatra, entendeu? Profundamente idólatra das coisas passageiras. É idólatra de dinheiro, de sexo, de saúde, de bem-estar e de outras coisas, entende? De carreira, de diploma, tá entendendo? De dinheiro e de tantas outras coisas. As pessoas são idólatras e por causa disto vendem a sua alma a Satanás por migalhas, por muito pouco, entendeu? Um católico deve amar a Deus sobre todas as coisas. Não deve viver nessa idolatria das coisas do mundo. Antes você deveria escolher 1000 vezes morrer, sacrificar, sabe, do que cometer um pecado grave. Era o lema de São Domingos Sávio e de tantos outros santos. Na verdade, todos os santos se esforçaram de viver isso. E eles eram pessoas felizes, bem-aventurados. Sofriam. Quem pensa que santo não sofria? Sofria, entendeu? Quem pensa que é santo não passa provações, sofrimentos, lutas muito maiores do que aquelas que nós passamos, e a gente não passa nada, já fica reclamando, entendeu? Mas eram felizes, eram pessoas que tinham paz, eram pessoas que transmitiam paz e eram felizes, privados às vezes de tudo, sofrendo os maiores horrores, doenças, dores, dificuldades, perseguições, incompreensões, situações dramáticas, mas felizes, porque a paz de um cristão não consiste na ausência de problema, ou de doença, ou de dificuldades. Essa é a paz do mundo. A paz de um cristão consiste na comunhão com o seu Senhor. A paz de um cristão consiste na comunhão com Cristo. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz como o mundo dá. A minha paz é diferente. Porque a paz de Cristo não é a ausência de problema, repito, não é a ausência de dificuldade, de sofrimento, de doença, nada disso. A paz de Cristo é Ele mesmo, é a vida em comunhão com Ele. Então, sabe o que é estarrecedor estava dizendo? Quando a gente olha que a grande parte das pessoas não estão nem aí. Estão vivendo em pecado e continua como se não tivesse nenhum problema, sabe? Um monte de gente que vive amasiado e continua vivendo. E pessoas que são consideradas e se acham e são consideradas pessoas boas. E realmente assim, falando humanamente, você vê a pessoa vai à missa, está lá, participa, não é? Então, prestativa, mas não quer casar. Entende? Mas era tão boazinha, padre. Boazinha suficiente para ir para o inferno. Boazinha suficiente para se condenar. Entendeu? Por quê? Porque despreza a palavra de Deus. Despreza a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Se a palavra de Deus diz que aqueles que querem constituir uma família devem receber a bênção dele, por que a pessoa quer fazer diferente? Por quê? A pessoa está há meses, anos sem se confessar. É tão constrangedor isso. É estarrecedor. Quase todos os lugares é a mesma realidade. A grande parte das pessoas estão há meses, anos sem se confessar. Como é que um católico, alguém que diz, eu acredito em Deus, pode ficar meses, anos sem confissão? Como é que é possível? Você não entende que se você comete um pecado grave, você está separado de Deus? Até que você se arrependa e receba a certeza do perdão através da absolvição sacramental? Por isso que é importante a confissão individual. Confissão comunitária não vale. Confissão comunitária não vale. Não devem, entendeu? Ter a confissão comunitária como perdão de pecado grave, porque não é válido. É proibido pela igreja. Sei que tem padres que fazem, mas isso é proibido pela igreja. Infelizmente tem padres que desobedecem em muitas coisas, inclusive nesta. Entendeu? Ame os padres, rezem por todos, mas não siga o erro de nenhum. Siga aquilo que Deus te ensina através da Santa Igreja. Existe catecismo, existem documentos da igreja que devem orientar como os fiéis devem crer e viver a sua fé. Não viva à mercê de opiniões de teólogos malucos, entendeu? Ou de padres desorientados. Siga aquilo que a igreja manda, entende? Os padres que obedecem à igreja, que guiam vocês segundo o que a igreja ensina, a estes deem crédito.
rezem por todos, mas sigam aqueles que são fiéis ao santo magistério da igreja, entendeu? Para que vocês não se percam também. Então, confissão comunitária não vale, a confissão deve ser individual com o sacerdote. Então, como é que a pessoa pode ficar meses sem se confessar? Meses. Veja, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica diz o seguinte: Código de Direito Canônico, quer dizer, é a lei, tipo uma constituição, um conjunto das leis que orientam os direitos e deveres dos fiéis. O Código de Direito Canônico diz o seguinte, que os católicos devem se confessar com frequência. E na interpretação, o que é a palavra frequência? Diz lá, 15 em 15 dias. Ou pelo menos uma vez por mês. Entendeu? E a pessoa quer ficar um ano sem confessar. Tem alguém... não diz que é suficiente uma vez no ano. Aí eu pergunto para você, você peca uma vez no ano só? Se você pecar uma vez só no ano, tudo bem. Agora, algum de vocês peca uma vez no ano só? Então por que confessar uma vez no ano? Alguém aqui toma banho uma vez no ano? Acho que não, né? Então, a nossa alma necessita ser limpa, necessita ser lavada, entendeu? Com frequência. A confissão, a Nossa Senhora também, né, confirmando sempre aquilo que a igreja fala, Nossa Senhora nunca disse nada diferente do que a igreja manda. Quando ela aparece em Fátima, por exemplo, ela fala da confissão. Ela fala para Lúcia de Fátima, depois, né, a prática dos primeiros sábados, primeiro sábado do mês, e diz confessar pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Em Medjugorje, há quem acredita, quem não acredita, eu acredito, certo? Em Medjugorje, a Nossa Senhora disse o seguinte: se os homens, as pessoas, o ser humano, se as pessoas confessassem, ao menos uma vez por mês, regiões inteiras seriam curadas. Sabe o que acontece com as pessoas? Nas nossas igrejas hoje, uma das piores coisas que acontece chama-se comunhão sacrílega. Sabe o que é uma comunhão sacrílega? É uma pessoa que está em pecado grave, uma pessoa que está em pecado mortal, vai à fila da comunhão e recebe Jesus. Que loucura! Você sabe o que acontece quando a pessoa faz isso? A palavra de Deus fala. Peguem e leiam. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Está lá, entendeu? São Paulo diz o seguinte: quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. E a pessoa vai à fila da comunhão, parece que vai receber um biscoito, entendeu? Sem consciência daquilo que está fazendo. Então, e a pessoa com o coração cheio de podridão de pecado, tem tanto tempo que não confessa, faltou missa, teve ódio, fez besteira, tem gente que vai em macumba, em amaziamento, entendeu? Enfim, está vivendo todo troncho, todo errado, e vai à fila da comunhão. Você acabou de assistir um filme pornográfico, vai à fila da comunhão, entendeu? Um namoro escandaloso, vai à fila da comunhão. Está entendendo? O que você está fazendo? Você está pegando... Prestem muita atenção no que acontece. A pessoa que faz isto, é como... você está pegando Jesus, o Deus santo, o Deus puro, o Deus santíssimo, e está colocando Jesus dentro de um esgoto, entendeu? É como pegar a hóstia consagrada e jogar dentro de um esgoto. Só que é mais grave do que isso, porque o produto do esgoto lá é menos podre do que o seu pecado, entende? Você está obrigando Jesus a conviver com a podridão do seu pecado. Que loucura você está fazendo? Você está profanando o Santíssimo Corpo de Deus, está crucificando de novo. E o que tem de pessoas que fazem isto hoje é uma multidão, certo? Multidão de pessoas fazendo isto hoje, comunhões sacrílegas. E São Paulo fala na sua carta, na continuação dessa passagem que eu estou dizendo, capítulo 10, né, Coríntios, vai no seguinte: não é esta a razão pela qual existem muitos doentes no meio de vós? Não é esta a razão pela qual existem muitos enfermos no meio de vós, doentes físicos e espirituais? Porque o nosso coração, nossa alma é como um recipiente, um vaso, entendeu? Jesus disse uma coisa uma vez, é assim, olha: não se coloca vinho novo em odres velhos. Se colocar vinho novo em odres velhos, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se perde. Entende? A graça de Deus é o vinho novo. A Eucaristia é o vinho novo que nosso Senhor nos trouxe. Se nós não nos transformarmos em novas criaturas, se nosso coração não estiver purificado pelo arrependimento e lavado pelo sacramento da confissão, nós não podemos recebê-lo. Se nós recebermos Jesus sendo vaso velho, homem velho, mulher velha, entendeu? Você coloca o vinho novo, arrebentará a tua alma, será para a tua condenação, entendeu? Loucura, suicídio espiritual. Entretanto,
Quantos fazem isto hoje? Irmãos, a igreja diz, tudo que eu estou falando para vocês está no Catecismo da Igreja Católica, está na Palavra de Deus, tudo que eu estou falando para vocês, tá bom? Basta buscar lá, tá? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte, que para a pessoa comungar, receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus, tem 3 condições. 3 condições. Primeiro, estar na graça de Deus. A primeira condição é estar na graça de Deus. A Eucaristia é chamado sacramento dos vivos, vivos espiritualmente. Lembra que eu expliquei que a pessoa que comete pecado mortal está com a sua alma morta. Então é um morto espiritualmente, mesmo que o corpo esteja vivo, mas espiritualmente está morto, porque está em pecado grave, pecado mortal. Então é sacramento dos vivos, ou seja, daqueles que estão na graça de Deus. Alguém que está em pecado mortal não pode comungar. Então a primeira condição está na graça de Deus. Uma pessoa que está, portanto, em pecado, por exemplo, faltou a missa dominical, teve ódio das pessoas, a pessoa vive junto, não é casado, a pessoa frequentou macumbaria, espiritismo, foi em carnaval, foi em discoteca, andou pela rua mostrando o rabo pros outros aí, com mini saia, com um shortinho desse tamanho. Não pode comungar não, entendeu? Namoro escandaloso, entendeu? Difamar as pessoas, assim por diante. Não pode comungar. Pecado grave, entende? Não pode. Se você quer, mas eu quero tanto Jesus, eu preciso dele, eu preciso de Jesus. Você quer Jesus? Então, primeira coisa, arrependa-se do seu pecado. Segunda coisa, limpa o teu coração, entende? Limpa a casa da tua alma para receber o grande hóspede, o maior de todos, que é o Senhor nosso Deus. Quem de vocês convidaria alguém, ou um parente, ou uma pessoa importante, para ir na sua casa? E aí, na sua casa, e colocaria dentro da sala, aonde ele vai entrar ali, dos quartos e tudo, um monte de merda, carniça, lixo e podridão de toda espécie. Algum de vocês faria isso? Algum de vocês teria coragem de fazer isto? A pessoa fala, só de pensar já fica com nojo, né? É curioso. Você não teria jamais coragem de fazer isso com um hóspede, por mais simples que fosse, um convidado, por mais simples que fosse. Mas tem e teve muitas vezes coragem de fazer muito pior com Jesus Cristo. De encher a sua alma de merda, podridão, sujeira, imundície e chamar Jesus, vem para cá, entendeu? Que loucura, entendeu? É isso que tantas pessoas têm feito. Está entendendo o que está acontecendo com o povo? É isso que é apavorante. E as pessoas acham que são boas, que são ótimas, excelentes. Meus amados irmãos, viver na graça de Deus. Você quer receber Jesus? Purifique o seu coração. Não é que a gente tem que confessar cada vez para comungar, não é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa está na graça de Deus e não perdeu a graça de Deus com um pecado grave, ela não precisa confessar agora de novo para comungar novamente. Não é isso que eu quero dizer. Mas se cometeu um pecado grave, mesmo que tenha confessado antes de ontem, se cometeu um pecado grave hoje, se ela quer comungar, ela tem que confessar. Porque o coração dela se sujou, está cheio de imundície. Você não pode jogar Jesus ali dentro, entende? Respeite o teu Deus. Receba Jesus numa alma limpa, purificada. Por isso que o sacramento, veja só, quando você comete um pecado mortal, você rompe com Deus, você perde a amizade com Deus, você perde a comunhão com Deus. Entende? Jesus, ele coloca para os apóstolos, né, que a condição para que se mantenham na comunhão com o seu Senhor, sabe qual é? Sabe o que a gente tem que fazer para manter na comunhão com Jesus? Sabe o que a gente tem que fazer? Para manter-se num estado de graça, de comunhão, de unidade com Deus, sabe o que a gente tem que fazer? Vocês sabem? O que a gente tem que fazer, padre, para a gente manter-se na comunhão com Jesus? O quê? Sabe não? Tão simples. O que a gente tem que fazer para se manter na comunhão com Jesus? Oração. Você pode estar em pecado mortal e fazer oração, mas tem que amar a Deus. Mas só que a palavra amor, vamos explicar, né? Porque a palavra amor hoje é tão mal compreendida que a gente fala, não, mas eu amo a Deus. Será? Você tem que amar a Deus. E sabe o que significa amar a Deus? A definição não é minha, não. E nem de nenhuma outra pessoa, vamos dizer assim, fora da palavra de Deus. A definição é do próprio Cristo.
Se vocês pegam a palavra de Deus e leem São João, capítulo 14, versículo 15, lá está escrito o que é amar a Deus. Jesus, ele dá a definição, para que depois ninguém faça uma interpretação errada, como tem feito hoje. Mesmo Jesus tendo dado a definição do que é amar a Deus, tem um monte de gente prostituindo, falsificando, mutilando, entendeu? A palavra de Deus. Jesus diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Para que você se mantenha na graça de Deus, é isto, é amar a Deus. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus, irmãos? O que é amar a Deus? Obedecer os seus mandamentos. Entende? E depois, um pouquinho para frente, no capítulo seguinte, eu falei para vocês, capítulo 14, versículo 15. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. No capítulo seguinte, o inverso, capítulo 15, versículo 14, Jesus, ele se dirige aos seus apóstolos, e diz o seguinte: vocês serão meus amigos, se o quê? Fizerdes o que eu vos mando. Olha, a condição para se manter a amizade com Jesus Cristo é a obediência a Ele. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer dizer, vocês manterão a amizade, a comunhão, a graça de Deus, se obedecerem a Deus. Nós então nos manteremos unidos a Deus se obedecermos a Deus. Se nós desobedecermos a Deus, rejeitarmos a sua palavra, os seus mandamentos, se for em matéria grave, o que acontece? Nós rompemos com Deus. E se a gente rompeu com Deus, nós caímos no quê? Na inimizade com Deus. É isso que São Tiago fala. Se vocês lerem a palavra de Deus, lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, sabe o que ele fala? Ele se dirige às pessoas que vivem em pecado, entendeu? Que fazem opção pelo mal. Sabe como que ele chama essas pessoas? Ele diz o seguinte: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aqueles que querem ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Palavra de Deus. Tornam-se inimigos de Deus, passam a pertencer a quem? São João, primeira carta, capítulo 3, versículo 8. O que está dito ali? Todo aquele que peca é de quem? Aí tá bom, você pecou, tornou-se propriedade do capeta, não é? Mas você se arrependeu. Você faltou à missa domingo por preguiça. Ficou lá assistindo o Domingão do Bestão, essas coisas, essas porcarias que passam, né? Então, o que acontece? Ficou lá, preguiça, não foi à missa, mas você se arrependeu. Você disse: olha, eu errei, Deus me deu a lei, eu podia ter ido à missa, não fui, por besteira. Você se arrepende. Você quer de novo que Deus venha para o seu coração. Você expulsou Deus, você insultou a Deus, desprezou os seus mandamentos por causa de besteira. Colocou a televisão, a pessoa, quem quer que seja, acima do seu Senhor, entendeu? Mas você se arrependeu. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Arrependeu-se, então você vai se confessar. Por isso que o sacramento, olha aqui, presta bem atenção, para vocês entenderem. Por isso que o sacramento da confissão é chamado sacramento da penitência ou reconciliação. Não sei se vocês entenderam o termo reconciliar. O que acontece? Quando é que acontece uma reconciliação? A reconciliação acontece entre duas partes que estão separadas, não é assim? O homem brigou com a mulher, ele vai reconciliar, quer dizer, ele vai se unir a ela novamente, vai pedir perdão, ou se ele ofendeu a ela, etc. Vai se reconciliar, se unir a ela novamente. A confissão é o sacramento da reconciliação, entendeu? Deus irá perdoar porque Deus te ama, Ele irá perdoar os seus pecados, limpar a sua alma, para que Ele possa habitar aí novamente. É nisto que você vê a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Porque mesmo você tendo ofendido a Deus, mesmo você tendo desprezado a Deus, mesmo você tendo insultado a Deus, Deus, porque te ama, porque te quer no céu, Ele te perdoa. Desde que você seja sincero no seu arrependimento, sincero na sua confissão e tenha o propósito, pelo menos de lutar. Mesmo que você caia de novo, 1000 vezes, mas você vai lutar. Caiu, mas levanta. Senhor, eu quero melhorar. Caiu, levanta de novo. Senhor, me ajuda mais uma vez, me perdoa, Senhor. Eu quero melhorar, ainda que caia de novo, mas deve haver luta. Entende? O que está acontecendo com os católicos hoje, sabe o que acontece? Os católicos hoje, todos querem o perdão e a misericórdia, mas quase nenhum quer arrepender-se e deixar o pecado.
Todo mundo fala da misericórdia. Ô padre, mas Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Deus é amor e Deus é misericórdia. Mas primeiro, Deus é justo e Deus castiga os pecados daqueles que não se arrependem. É isso que diz a Sagrada Escritura, entendeu? Aqueles que não se arrependem dos seus pecados experimentarão a ira de Deus. Mas Deus tem ira? É claro que tem, evidente que tem. Deus odeia profundamente. Mas Deus, uma vez eu estava pregando, a senhora falou assim: mas eu não posso concordar com isso que o senhor falou, porque Deus é amor. São João, primeira carta, capítulo 4, versículo 8, entendeu? Diz, Deus é amor. Como é que você está dizendo que Deus odeia? Sim, justamente porque Deus é amor, por isso Ele odeia. Você não odeia, não? Vocês não odeiam, não? Veja que silêncio. Sim, padre, não pode odiar. Odiar não é pecado? Depende. Depende. Se você não odiar, você não é cristão. Se você não odiar, você não é católico. Entende? Explica, padre. Você ama a verdade? Sim ou não? Então você tem que odiar a mentira. Você tem que odiar a mentira. Você ama os bebês, as crianças? Sim ou não? Então você tem que odiar o aborto. Você ama a justiça? Então você tem que odiar a injustiça. Deus é amor, por isso Ele odeia tudo aquilo que é contrário ao amor. Não é esse ódio mesquinho humano, não, de implicância, não é isso, não tem nada a ver com isso, não. O ódio de Deus é a aversão àquilo que é mal, aquilo que é contrário ao amor, aquilo que é contrário à justiça, aquilo que é contrário à santidade. Entende? É isto o ódio de Deus. A ira de Deus é contra essas coisas. Entende? E quando você se identifica com estas coisas, quando você se identifica com o pecado, quando você faz opção pelo pecado, você se torna objeto do ódio e da ira de Deus. Entende? É isso que diz a palavra de Deus. Peguem a palavra de vocês, a Bíblia. São João, Evangelho, capítulo 3, versículo 36. Leiam o que está escrito lá. Capítulo 3, versículo 36. Leiam o que está escrito aí. Quantas horas são? Quantas horas são? Já são 4. Isso. Então, o que está escrito aí? Olha aí. Capítulo 3, versículo 36. Evangelho escrito por São João. Veja, irmãos. Tem pessoas que pensam que pelo fato de Deus amar, então Deus, Ele vai desculpar tudo, que vai deixar passar tudo, que não vai punir nada, porque Deus é bom, Deus é amor e Deus é misericórdia. Então, isto obrigaria na mente dessas pessoas, Deus a aceitar todo tipo de absurdo, entendeu? Está escrito aí o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, é o que está escrito, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Isso é palavra de Deus, dita por Jesus Cristo, entendeu? Pesa sobre ele a ira de Deus. Aquele que não crê, quer dizer, quem é que não crê em Jesus? Aquele que rejeita a palavra dele. Aquele que despreza a palavra de Cristo. E a maior parte dos cristãos, inclusive dos católicos que vão à missa, desprezam solenemente a palavra de Cristo. Desprezam. Sobre ele pesará a ira de Deus. Pesará. Enquanto ele manter-se na postura de rejeição a Deus e a palavra de Deus, ainda que vá à missa, ainda que esteja dentro da igreja, o fato só de você estar dentro da igreja não irá te salvar. Precisa estar. É necessário estar, mas só o fato de estar não irá salvar. Não há Maria, há uma esposa que não se muda de esposa das